O ar no escritório do Henri, lá no topo do Castelo Dourado, era pesado, quase tão denso quanto o molho Perigord que servíamos para os VIPs. Lembro-me bem do cheiro a desinfetante misturado com um toque subtil de trufas que nunca saía dali. Estava de pé, a cabeça baixa, enquanto ele me olhava com aqueles olhos cansados que pareciam ter visto de tudo, menos uma empregada de mesa com a ousadia que eu tinha acabado de ter. Aquele pedaço de papel na secretária, com cessação de contrato a preto, pulsava na minha visão. Não era só um papel, era o fim de tudo. Sentia as mãos a tremer, mesmo que tentasse mantê-las firmes à minha frente. A minha mãe, a cirurgia era para a semana que vem, no Hospital de São João, e as contas empilhavam-se na cozinha como um lembrete constante da minha inutilidade. O seguro, uma piada de mau gosto, recusara mais uma vez. Mas como tinha chegado a isto? Ah, sim, tudo começou na mesa 4. Ou melhor, na minha exaustão. Lembro-me de ter chegado ao Castelo Dourado naquele dia. Era terça? Ou foi quarta? O jantar a me abarrotar. Parecia um campo de batalha, sabe? O cheiro de wagyu selado e manteiga queimada misturava-se com o perfume adocicado do dinheiro velho. Tinha 9 horas de pé, a lombar a queixar-se com uma dor surda e rítmica que se tinha tornado uma companheira fiel nos últimos 3 meses, com todos os turnos duplos. Cada sorriso forçado para um cliente arrancava um bocadinho da minha alma. Mas não tinha escolha. As contas. Sempre as contas. Naquela noite, a mesa 4 era o lugar de honra, aquela perto da janela com a melhor vista para a ponte 25 de abril e para o Tejo, a brilhar sob as luzes da cidade. 4 homens de fatos que valiam o meu salário anual, talvez mais, ocupavam-na. E à cabeça, João Coutinho. Toda Lisboa sabia quem era o João. Capitalista de risco, conhecido pelas aquisições agressivas e uma personalidade ainda mais. Lindo, sim, mas de uma beleza fria e predatória, com o cabelo impecavelmente penteado para trás e olhos que pareciam avaliar o preço de tudo do que tocavam. Eu estava a encher os copos de água, invisível, como se fosse parte da mobília. Ele estava a contar uma história, alto, com um riso que parecia um latido, sem calor nenhum. Disse ao conselho: se querem manter as luzes acesas, cortem o peso morto. É biologia simples, sobrevivência do mais apto. Os outros à mesa riam nervosamente, desesperados para o agradar. Eu movia-me em silêncio, a garrafa de cristal na mão, a despejar água com uma precisão mecânica. Não era suposto ser vista, até que fui. Diogo, o mais novo dos homens à mesa, aquele que parecia sempre um pouco desconfortável na presença de João, lembra-se daquele momento de forma muito mais clara do que eu. Ele contou-me depois que estava a tentar evitar o olhar de João, perdido nos seus próprios pensamentos, sobre a fusão da Lombra, quando o caos se instalou. Ele estava a falar, como sempre, a dominar a conversa. Disse-me o Diogo meses depois, a beber um café numa esplanada em Belém. E tu estavas ali, um fantasma em uniforme, a encher copos. Vi o teu cansaço, sabes? Aqueles olhos que tinham visto demais, mas sem perder o brilho completamente. O João gesticulou, aquela mania dele de achar que o mundo lhe pertence, e puf, a garrafa escorregou da tua mão. Não muito, um esguicho, tipo uma colher de chá na manga dele. Vi-o enrijecer, vi-te a ti, o coração a pular-te no peito, quase podia sentir daqui, a tentar limpar. Ele empurrou-te, claro, com aquela pose de nojo. Não me toques, berrou. Eu quis intervir, dizer que era só água, que ia secar. Mas ele tinha aquela maneira de te silenciar só com um olhar. E depois, a humilhação. Começou com o algodão egípcio, Giza 45, aquela arrogância toda. Mas quando ele mudou para francês, aí vi-te congelar.
Vi o desafio nos teus olhos. Parecia que uma coisa antiga tinha acordado dentro de ti. Ele queria que tu gaguejasses, que chorasses, mas a tua resposta... Diogo fez uma pausa, os olhos fixos no vazio. A tua resposta fez-me acreditar que não era loucura o que eu tinha sentido. Ele viu uma empregada. Eu vi uma rainha disfarçada. Sim, ele virou-se para mim, a sua voz baixa, como seda a rasgar, mas carregada de veneno. Digam-me, ele disse, gostas do teu trabalho a carregar pratos, a limpar a porcaria dos outros? A minha voz tremeu, mas respondi, tenho orgulho do meu trabalho, sim, senhor. Orgulho? Ele zombou. Interessante. Testemos esse orgulho, já que este é um restaurante francês e tu o representas. Assumo que és fluente na cultura? Congelei. Apertei mais a jarra vazia. Sabia o que vinha a seguir. Um jogo de poder, puro e duro. Ele queria fazer-me sentir pequena para ele se sentir grande. Conheço o menu, sim, senhor, disse a voz quase um sussurro. O menu é para turistas. Ele escarneceu. Quero pedir algo fora do menu. Algo tradicional, refinado. Virou-se para os amigos, a piscar-lhes o olho. Observem isto. E então ele mudou para francês. Não um francês normal, mas um dialeto pretensioso, cheio de jargão culinário e frases arcaicas. Ele queria que eu me afogasse nas palavras. Mademoiselle, exijo que me traga um consomé de caça, clarificado com claras de ovo de codorniz, não de galinha. E para o prato principal, quero uma lebre royale, preparada ao estilo do senador Coutal, não essa papa moderna que servem aos turistas. Entendeu ou preciso de desenhar? O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Os homens na mesa trocavam olhares. Diogo com a cabeça baixa. Ele esperava que eu gaguejasse, que chorasse. E por um momento, senti-me a vacilar. Mas depois, algo estalou dentro de mim. Uma lembrança. O cheiro dos livros na biblioteca da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. A chuva nos paralelepípedos de Coimbra, onde estudei linguística e história culinária. Os anos a devorar tudo, antes do acidente de carro que me roubou o pai e deixou a minha mãe presa a uma cadeira de rodas. O acidente que me forçou a largar tudo, a voar para casa, a aceitar um emprego a servir mesas. Eu não era apenas a Ana, a empregada. Era a Ana, a ex-aluna de doutoramento em línguas românicas. Respirei fundo, endireitei a postura. Aquele ar curvado dos meus ombros desapareceu. Coloquei a jarra de água vazia na mesa de apoio com um clique suave e determinado. E quando abri a boca, o meu francês não era só bom, era impecável, elegante e imortal. Monsieur, comecei. A minha voz desceu uma oitava, projetando uma autoridade aveludada que silenciou instantaneamente as mesas próximas. É uma escolha audaciosa, disse, ainda que tecnicamente impossível esta noite. A lièvre à la royale, ao estilo do senador Coutal, exige uma marinada de 48 horas e uma fonte ligada com o sangue fresco do animal, o que é ilegal sob os códigos sanitários de Lisboa. Além disso, clarificar um consomé com ovos de codorniz é uma afetação culinária ultrapassada desde o século XIX, pois o teor de albumina é insuficiente para atingir a clareza perfeita. A boca de João Coutinho abriu-se. O sorriso arrogante desfez-se do rosto como gordura de um prato, mas eu não tinha acabado. Dei um passo em direção à mesa, a minha voz a gelar. Se deseja verdadeiramente impressionar os seus convidados, senhor, sugiro que não peça pratos que leu num livro antigo sem compreender a química. Talvez prefira que eu simplesmente lhe traga o menu em português para evitar qualquer confusão cultural adicional. O silêncio que se seguiu foi pesado, espesso, sufocante. Diogo deixou escapar um bufo involuntário, que rapidamente disfarçou com uma tosse. João estava congelado.
O seu rosto ficou num tom vermelho profundo e manchado. Ele tentara ser o rei, e a plebeia acabara de esbofeteá-lo com uma luva de veludo. Eu, gaguejou João. Olhou para os amigos, desesperado por apoio, mas eles estavam a olhar para mim com um novo respeito. Quem és tu? Sussurrou João, a arrogância desinflada. Sou a sua empregada de mesa, disse eu, voltando ao português, a minha voz novamente plana e profissional. E tenho outras mesas à espera. Pousei os óculos grossos de armação que Sebastião me arranjara. Gostaria de água com gás ou sem gás para acompanhar a sua humilhação? Fiz uma pausa. As minhas desculpas, quis dizer, para acompanhar a sua refeição. Não esperei por resposta. Virei-me e saí. Mas quando cheguei à segurança da cozinha, as minhas mãos começaram a tremer. A adrenalina estava a desaparecer e a realidade estava a bater. Não se fala com um cliente VIP como João Coutinho daquela maneira e se mantém o emprego. Pedro, o chefe de sala, pálido, esperava-me. Ana, disse ele a voz de aviso, o gerente quer falar contigo agora. Senti o sangue a esvair-se do meu rosto. Olhei através da janela de vigia da porta da cozinha. João estava ao telefone, a digitar furiosamente, o rosto contorcido de raiva. Ele não ia deixar isto passar. A guerra tinha acabado de começar. A caminhada até ao escritório do gerente pareceu uma marcha para a forca. O corredor era estreito, ladeado por cacifos de funcionários e com cheiro a lixívia e gordura rançosa. Um contraste gritante com o veludo e o cristal da sala de jantar. Bati na porta pesada de carvalho. Entre, veio a voz de Henri. Henri era o gerente-geral de O Castelo Dourado. Era um homem que se importava com duas coisas: estrelas Michelin e margens de lucro. Ele não se importava com a justiça. Entrei. O escritório era pequeno, mas opulento, um santuário da história do restaurante. Henri estava sentado atrás de uma secretária maciça de mogno, com os dedos entrelaçados. Pedro, o chefe de sala, estava nervoso no canto. Fecha a porta, Ana, disse Henri, sem levantar os olhos de um dossiê na sua secretária. Fiz. O trinco clicou com um som de finalidade. Pedro diz-me que houve um incidente na mesa 4, disse Henri, finalmente levantando os olhos. O senhor Coutinho. Ele estava a insultar o pessoal, senhor, disse eu, mantendo a voz firme apesar do tremor nas minhas mãos. Estava a tentar humilhar-me numa língua que ele pensava que eu não percebia. Henri suspirou, esfregando as têmporas. Ana, o senhor Coutinho não é apenas um cliente. É um investidor no grupo de hotelaria que detém este edifício. Ele gasta 40 mil euros por ano só neste restaurante. Isso dá-lhe o direito de tratar as pessoas como lixo? Perguntei. Neste mundo, Henri olhou-me com olhos de pena. Sim, dá. Ele deslizou um pedaço de papel pela secretária. Era um recibo de rescisão. Ele quer que sejas despedida, disse Henri secamente. Deixou bem claro. Se ainda estiveres empregada aqui quando ele acabar o aperitivo, vai retirar o financiamento e lançar uma campanha nas redes sociais a dizer que encontrou um rato na nossa cozinha. Sabes o que isso faz a um restaurante? Eu encarei o papel. As palavras esborratavam-se. Rescisão com efeito imediato. Preciso deste trabalho, Henri, sussurrei. A minha mãe, a cirurgia é para a semana. Eu sei, disse Henri, e por um momento ele pareceu genuinamente magoado. És a melhor empregada que tenho. E falas francês. Não tinha ideia. Foi magnífico. Mas tenho outros 50 funcionários que precisam que este restaurante se mantenha aberto. Não posso sacrificá-los por ti. Ele meteu a mão no bolso e tirou um envelope grosso. Aqui. São 2 semanas de indemnização. Sai do meu bolso. Não posso registrar isto. Peguei no envelope. Parecia pesado, mas não pesado o suficiente para pagar uma cirurgia à coluna. Obrigada, Henri, disse eu, a voz oca. Sai pela porta de trás. Ele aconselhou suavemente. Não voltes à sala de jantar.
Assenti. Virei-me e saí, agarrada ao envelope e à minha dignidade. Fui ao meu cacifo, peguei no casaco e na mala e saí pela porta de entregas das traseiras, para o vento gélido de Lisboa. Encostei-me à parede de tijolo do beco, deslizando até o frio betão. Enterrei o rosto nas mãos e deixei as lágrimas vir. Não era justo. Tinha feito tudo certo. Tinha trabalhado muito. Tinha me educado. E ainda assim, um homem com um ego frágil e uma conta bancária grande podia arruinar a minha vida em 5 minutos. Verifiquei o meu telemóvel. Uma mensagem da minha mãe. Boa sorte hoje, querida. Não trabalhes demasiado. Amo-te. Sufocava um soluço. Não podia contar-lhe. Ainda não. De repente, a porta de aço pesada ao meu lado abriu-se. A luz da cozinha derramou-se para o beco. Esfreguei rapidamente os olhos, esperando que Pedro viesse ralhar comigo por estar a vadiar. Mas não era Pedro. Era um homem num casaco de lã cinzento escuro. Era mais velho, talvez nos seus 60, com cabelo prateado e uma barba bem aparada. Segurava um cigarro aceso numa mão e uma bengala na outra. Eu reconheci-o. Tinha estado sentado na mesa ao lado de João. Mesa 5, a mesa tranquila para um. Tinha estado a ler um livro e a beber um único copo de Bordeaux a noite toda. Noite difícil? Perguntou o homem. A sua voz era profunda, rouca e amável. Pode-se dizer isso, murmurei, levantando-me e limpando a sujidade das calças. Estou de saída. Vi o que aconteceu, disse o estranho, dando uma passa no cigarro. Foi uma performance e tanto. Aquela parte sobre o teor de albumina. Brilhante, pura brilhança. Dei um sorriso fraco e amargo. Sim, bem, valeu-me o despedimento. Imaginei, disse o homem. Estendeu a mão. Sou Sebastião, Sebastião Valente. Hesitei, depois apertei-a. Ana. Bem, Ana, disse Sebastião, largando o cigarro e esmagando-o com o calcanhar. Acho que temos assuntos a discutir. Não tenho dinheiro, se é isso que quer dizer, disse eu apertando o casaco. Sebastião riu-se. Não quero o teu dinheiro, quero o teu cérebro. Sabes, estive a ouvir o teu francês muito atentamente. Não aprendeste isso no Duolingo. Aprendeste na academia. Tens o dialeto de uma acadêmica. Eu era uma estudante de doutoramento na Faculdade de Letras, antes que a vida acontecesse. Admiti. Excelente, disse Sebastião, os olhos a cintilar. Então, és exatamente quem eu procurava. Procurava? Perguntei confusa. Tenho um problema, disse Sebastião. Um problema muito rico e muito arrogante. E preciso de alguém que seja inteligente, desesperada e que guarde rancor contra homens como João Coutinho. Estreitei os olhos. Quem é o senhor? Sebastião sorriu, e era um sorriso que prometia problemas. Digamos apenas que sou alguém que gosta de equilibrar a balança. Vem comigo. O meu motorista está à espera na esquina. Vamos beber um café e vou oferecer-te um trabalho que paga consideravelmente mais do que lhe servir mesas. Olhei para a porta de trás do restaurante, depois para o beco escuro e finalmente para Sebastião. Não tinha mais nada a perder. Está bem, disse eu. Estou a ouvir. Às vezes, quando não conseguia dormir, já naquelas noites depois do acidente, antes de tudo isto começar, pensava nas palavras do meu pai. Ele sempre dizia, nunca confies em algo que parece demasiado bom para ser verdade. Ele falava dos vendedores na feira de Carcavelos, daqueles que vendiam ilusões baratas. Mas agora, percebia as suas palavras de uma maneira diferente. O luxo do Castelo Dourado, a promessa de uma vida melhor com um salário estável, e agora a oferta de Sebastião. Tudo soava demasiado perfeito, demasiado grandioso. E a vida tinha me ensinado, de uma forma cruel, que a perfeição não existe, apenas a sobrevivência, e talvez a justiça. Fomos a um café-restaurante aberto 24 horas, a 3 quarteirões dali,
Um lugar onde o café era forte e as cabines eram de vinil. Um mundo à parte do Castelo Dourado. Sebastião pediu uma fatia de tarte de cereja para nós os dois. Eu não comia desde o pequeno almoço, mas o estômago estava num nó. Aqui está a situação, começou Sebastião, inclinando-se para a frente. João Coutinho pensa que é um titã da indústria. Acredita que é intocável, mas está prestes a fazer um negócio, uma fusão com um conglomerado europeu de luxo chamado Lombra. É um negócio de 400 milhões de euros. Está bem, disse eu, comendo lentamente uma garfada de tarte de cereja. O que é que isso tem a ver comigo? A CEO da Lombra é uma mulher chamada Sophia Dubois. Ela é a antiga. Valoriza a cultura, a precisão linguística e a história acima de tudo. Detesta a atitude dos tech bros americanos. João sabe disso. Está aterrorizado com o jantar de negociação da próxima semana. Sebastião fez uma pausa para efeito. João precisa de um adido cultural, um tradutor e guia para o ajudar a navegar no jantar e fechar o negócio. Precisa de alguém para o treinar, para lhe dar falas, para o fazer parecer um cavalheiro em vez de um bruto. Ele vai contratar uma empresa profissional, disse eu. Ele tentou. Sebastião sorriu. Despediu os últimos 3. Está paranoico. Quer alguém discreto, alguém que possa controlar, e acabou de encarregar o seu assistente, o Diogo, aquele que conheceste, de encontrar um freelancer imediatamente. Parei de mastigar. Comecei a ver onde isto ia dar, e a ideia me era insana. Quer que eu me candidate? Perguntei incrédula. Ele conhece-me. Acabou de me despedir. Ele mal te olhou para a cara. Sebastião corrigiu. Ele olhou para o teu uniforme. Ele olhou para o teu estatuto. Para homens como João, a ajuda é mobília intercambiável. Mas só para garantir, Sebastião tirou uns óculos de aros grossos e uma peruca loira da sua pasta. Parecia absurdamente teatral, algo saído de um filme de espiões. Uma mudança de visual, disse Sebastião. Cabelo novo, roupa nova, nome novo. Apresentamos-te como Genevieve Strathmore, uma consultora de alta gama de Genebra. Entras, deslumbras com o mesmo conhecimento que usaste para o humilhar e és contratada. E depois, ajudo-o a ficar mais rico? Não. O rosto de Sebastião endureceu. Vais ajudá-lo a falhar. Deixei cair o garfo. Sabotagem? Sabotagem subtil, sussurrou Sebastião. Vai ser a tradutora dele. Vai ser a guia dele. E no momento crítico durante o jantar com Sophia Dubois, vais traduzir as palavras dele criativamente. Vais guiá-lo para um campo minado cultural tão desastroso que ele perde o negócio, a reputação e o lugar no conselho. Por quê? Perguntei. Por que o odeia? Sebastião suspirou, olhando pela janela. João Coutinho comprou a editora da minha família há 3 anos. Prometeu preservá-la. Em vez disso, desmantelou-a pelos seus bens, despediu 200 funcionários e vendeu o edifício para apartamentos. A minha mulher, o estresse da falência. Ele deixou a frase em aberto. Eu compreendi. Isto é vingança, disse eu. Isto é justiça, Sebastião corrigiu. E para ti é um pagamento. Se fizeres isto, pago a cirurgia da tua mãe na totalidade. Dinheiro amanhã. O mundo parou de girar. Olhei para Sebastião. Ele falava a sério. Como sei que tem esse dinheiro? Sebastião tirou o telemóvel e mostrou-me o saldo bancário. Era um número com muitos zeros. Posso ter perdido a minha empresa, mas não perdi as minhas poupanças pessoais. Tenho o suficiente para me reformar, mas não consigo reformar-me em paz enquanto aquele homem destrói tudo o que toca. Pensei na minha mãe deitada na cama com dor, à espera de uma cirurgia que não vinha. Pensei no rosto de João quando ele me estalou os dedos. Pensei no algodão Giza 45, estendi a mão pela mesa e peguei nos óculos. Genevieve Strathmore. Testei o nome. Soava forte e caro.
Genevieve Strathmore, Sebastião concordou. A entrevista é amanhã às 10 horas. O Diogo está desesperado. Vai contratar quem quer que aguente o João. Entras. Pus os óculos. O mundo parecia diferente através deles, mais nítido. Estou dentro, disse eu. Vamos derrubá-lo. Na manhã seguinte, Ana deixou de existir. No seu lugar estava Genevieve Strathmore. A transformação foi surpreendente. A peruca loira era um lace front de alta qualidade, cortado num bob chique e severo. Os óculos de aros grossos emolduravam o meu rosto, escondendo a suavidade dos meus olhos. Eu vestia um fato calça de corte impecável, azul marinho que Sebastião tinha arranjado, um Chanel vintage, afiado o suficiente para cortar vidro. Sapatos de salto alto clicavam com autoridade, em vez do arrastar suave dos meus tênis de empregada. Estava no lobby da Torre Coutinho, a olhar para o teto de vidro. O meu coração era um pássaro frenético no peito, mas o meu rosto era uma máscara de calma gelada. Consegues fazer isto? Sussurrei para mim mesma. Ele não vê pessoas, ele vê ativos. Registrei-me na recepção. Genevieve Strathmore para ver o Sr. Coutinho. 5 minutos depois, saía do elevador privativo para o escritório na cobertura. O espaço era intimidante, todo cromado, vidro e arte moderna agressiva. Diogo, o jovem assistente do restaurante, esperava-me. Parecia exausto, segurando um tablet como um escudo. Senhora Strathmore? Perguntou Diogo, estendendo a mão. Obrigado por vir com tão pouco aviso. O Sr. Coutinho está difícil hoje. Eu prospero com o difícil, disse Genevieve, a minha voz ligeiramente mais grave, o meu sotaque polvilhado com um vago e indetectável sotaque europeu. Diogo levou-me para o escritório principal. João estava junto à janela, a gritar para um headset. Não me importo com a declaração da CMVM. Esconda-a no apêndice. Apenas faça. Arrancou o headset e atirou-o para a secretária. Virou-se, os olhos a escanear Genevieve. Prendi a respiração. Era o momento. Se ele me reconhecesse, estava tudo acabado. João olhou para mim por um segundo longo e agonizante. Depois assentiu, aprovando o fato. É a consultora? Perguntou ele, sem sequer se dar ao trabalho de cumprimentar. Genevieve Strathmore, disse eu sem estender a mão. Passei por ele e sentei-me numa das cadeiras de hóspedes sem ser convidada. Foi um movimento de poder que Sebastião me tinha ensinado. Dominar o espaço. João piscou os olhos, surpreso com a minha audácia. Certo, Diogo diz que é especialista em etiqueta de negócios francesa. Sou especialista em facilitar acordos entre culturas incompatíveis. Corrigi. Entendo que tem um jantar com Sofia Dubois da Lombra, uma mulher conhecida por comer CEOs americanos ao pequeno almoço. João franziu a testa. É só uma velha com uma empresa de joias. Ela é a matriarca de uma dinastia que antecede o seu país, retruquei friamente. Se entrar naquele jantar a agir como o senhor mesmo, sairá de mãos vazias. João estreitou os olhos. É direta. Sou cara, disse Genevieve, e vale a pena. Quer um amigo, senhor Coutinho? Ou quer um negócio? João riu. Era aquele mesmo riso latido do restaurante. Senti uma pontada de raiva, mas suprimia. Gosto de si, disse João. Tem garra. Ok, vamos testá-la. Pegou num dossiê. Sofia Dubois é obcecada pela história do Vale do Douro. Dê-me um resumo de 60 segundos sobre a vindima de 1945. Isso vai fazer-me parecer que sei do que estou a falar. Não hesitei. Recorri ao conhecimento que usara para o envergonhar na noite anterior. Mas desta vez apresentei-o como um presente. A vindima de 1945 é mítica, não apenas pelo clima, mas pelo contexto. Recitei suavemente. A geada em maio reduziu o rendimento, criando uma concentração de sabor incomparável. É o vinho da vitória, engarrafado imediatamente após a guerra. Bebê-lo é beber história. Deve mencionar a qualidade tostada da fruta. O toque de fumo.
João ouvia hipnotizado. Anotou o toque de fumo. Perfeito, murmurou. Diogo contrata-a, triplica a taxa dela. Quero-a colada a mim até o contrato ser assinado. Permiti-me um pequeno e apertado sorriso. Uma decisão sábia, Sr. Coutinho. A armadilha estava montada. Os 3 dias seguintes foram um borrão de preparação. Passei todas as horas acordada com João. Era exaustivo. O homem era um pesadelo, exigente, mesquinho e profundamente inseguro. Gritava com Diogo constantemente. Atirou um agrafador a um analista júnior. Queixava-se da temperatura do café. Mas eu desempenhei o meu papel na perfeição. Era fria, eficiente e indispensável. Ensinei-o sobre as boas maneiras à mesa. Ensinei-o frases. Criei o seu guarda-roupa para o jantar e lentamente comecei a dar-lhe o veneno. Momento, aqui preciso de fazer uma pequena pausa. Todo este cenário, a situação com o João, a minha nova identidade falsa, a ideia de sabotagem, era absolutamente absurda. Quero dizer, pensem bem nisto. Uma empregada de mesa recém-despedida, de repente, a transformar-se numa consultora de luxo para o homem que a humilhou, e tudo para destruir um negócio de milhões. Na minha terra, na minha Lisboa, de verdade, teríamos dito, essa aí pirou completamente. Mas talvez fosse exatamente esse o problema. Talvez fosse demasiado real, demasiado desesperado para ser apenas uma invenção. Não sei. Ainda hoje, a lembrar-me, sinto um arrepio na espinha e uma mistura de vertigem e orgulho. Foi uma loucura. Pura loucura. Enfim, de volta à história. Começou pequeno. No círculo de Sofia Dubois, disse-lhe ao almoço, o contacto visual direto é considerado agressivo. É melhor olhar ligeiramente acima da cabeça dela. Isso mostra respeito pela sua estatura. Acima da cabeça dela? Perguntou João, verificando o seu reflexo numa colher. Tenha certeza? Confie em mim, disse eu. Significa que está a olhar para o futuro que ela construiu. João assentiu. Percebi. Olhar para a testa dela. Depois, as mistradução começaram. Estávamos a praticar para o cumprimento inicial. Como lhe digo que a empresa dela é linda? Perguntou João. Quer usar um idioma muito específico? Disse eu, com o rosto completamente sério. Deve dizer, Madame Dubois, a vossa empresa tem a beleza de uma vaca leiteira bem nutrida. Ele repetiu, deturpando as vogais. O que é que isso significa? Significa que a sua empresa tem a beleza de uma vaca leiteira bem nutrida. Menti. No campo francês, a vaca é um símbolo de prosperidade e fertilidade. É o maior elogio para um negócio que produz riqueza. Uma vaca? Disse João ceticamente. Uma vaca rica, enfatizei. É rústico chique. Ela detesta a linguagem corporativa. Ela adora a autenticidade. Isto vai mostrar-lhe que compreende as raízes da economia. João sorriu. Adoro! É disruptivo. É ousado. Senti uma pontada de culpa, mas depois lembrei-me do recibo de rescisão. Lembrei-me do rosto cansado da minha mãe. Lembrei-me da família destruída de Sebastião. O dia do jantar chegou. Ia ser no O Castelo Dourado. A ironia não me passou despercebida. Estava a regressar ao local do crime. Cheguei cedo para verificar a mesa. Henri, o gerente, estava lá. Ele fez uma pausa quando me viu. Geneviève? Perguntou confuso. Depois olhou mais de perto. Os seus olhos arregalaram-se. Ana. Shhh. Sussurrei, puxando-o para a bengaleiro. Não me conheces. Sou Geneviève Strathmore. Sou a consultora de João. Henri parecia aterrorizado. Ana, o que estás a fazer? Se ele descobrir... Não vai, disse eu. Estou apenas a fazer o meu trabalho, Henri. Estou a facilitar o jantar. Estás a brincar com fogo, avisou Henri. Eu sou o fogo, sussurrei. Às 19h, Sofia Dubois chegou. Era uma mulher pequena, na casa dos 80,
envolta em veludo preto e diamantes, apoiada numa bengala que parecia um cetro. Irradiava poder. João chegou 2 minutos depois, ladeado por Diogo. Parecia nervoso, mas confiante. Tinha memorizado as suas falas. Sentaram-se na mesa 4, a mesma mesa onde eu tinha sido humilhada. Madame Dubois, começou João, levantando-se. Olhou para a testa dela, evitando os olhos, como instruído. Isso fez com que parecesse esquivo e desdenhoso. Sofia Dubois franziu ligeiramente a testa, mas não disse nada. Bem-vinda a Lisboa, disse João. Virou-se para mim. Traduz. Sorri para Sofia Dubois. O senhor Coutinho dá-lhe as boas-vindas a Lisboa e espera que a viagem não tenha sido demasiado exaustiva para uma senhora da sua idade. As sobrancelhas de Sofia Dubois levantaram-se. Não sou inválida, retrucou ela. O que ela disse? Perguntou João ansiosamente. Ela disse que está encantada por estar aqui e agradece a sua preocupação. Traduzi. Bom, disse João. Inclinou-se, pronto para entregar o seu elogio matador. Diz-lhe sobre a empresa. Olhou para Sofia Dubois, sorriu amplamente e declarou no seu sotaque americano alto e plano. Madame, a vossa empresa é bela como uma vaca leiteira bem nutrida. O restaurante inteiro pareceu congelar. Sofia Dubois olhou para ele. A boca dela abriu-se ligeiramente. O insulto era tão bizarro, tão específico e tão totalmente sem classe que ela não conseguia processá-lo. Chamar a uma marca de luxo uma vaca leiteira era, essencialmente, chamá-la de uma forma de ganhar dinheiro para camponeses. Perdão? Sussurrou ela. Ele quer dizer, interjeitei rapidamente em francês, a minha voz a pingar com uma falsa desculpa. O cavalheiro está a tentar dizer que pretende ordenhar a sua empresa até a última gota, da mesma forma que se explora o gado. Sofia Dubois ficou roxa. Bateu com a mão na mesa. Monsieur, exclamou ela. Ela está impressionada, sussurrou João para mim. Olha para aquela emoção. Acertei em cheio. Continua, encorajei. Fecha o negócio. Fala-lhe sobre o futuro. João assentiu. Levantou o copo de vinho para a nossa parceria. Pretendo cortar a gordura e torná-los magros. Traduzi. Ele pretende despedir metade dos seus artesãos franceses e substituí-los por máquinas na China. Essa foi a gota d'água. Sofia Dubois levantou-se, a tremer de raiva. Agarrou o copo de vinho tinto, um Bordeaux de 1985, e atirou-o diretamente à cara de João. O líquido vermelho escuro espirrou sobre os seus olhos, o seu nariz e arruinou o seu fato italiano feito à medida. Bárbaro! Gritou ela em português. Pensas que podes comprar o meu legado? Pensas que sou uma vaca para ser ordenhada? O negócio está morto? Morto! Saiu do restaurante, a sua bengala a bater no chão. João ficou sentado, o vinho a escorrer-lhe do queixo. Atordoado, parecia uma personagem de um filme de terror. Limpou os olhos e olhou para mim. O quê? O que é que acabou de acontecer? Fiz tudo o que disseste. Levantei-me lentamente. Tirei os óculos. Levei as mãos ao cabelo e tirei a peruca loira, soltando o meu cabelo castanho natural. Observei o reconhecimento a surgir nos olhos de João. Começou com confusão, depois transformou-se em choque e, finalmente, em horror. Tu! Sussurrou João, a empregada. A empregada, confirmei. E parece, João, que ainda não compreende a cultura ou a língua ou as pessoas. Peguei na mala, tirei um dispositivo de gravação e coloquei-o sobre a mesa. A propósito, isto esteve a gravar. Acho que a administração vai ficar muito interessada em ouvir como desperdiçou um negócio de 400 milhões de euros ao chamar a uma matriarca uma vaca. João lançou-se sobre o gravador, mas Diogo, o tímido e silencioso Diogo, pôs-se à sua frente. Eu não faria isso, senhor, disse Diogo, a voz surpreendentemente firme. Já enviei o ficheiro de backup para o presidente do conselho. João recostou-se na cadeira derrotado.
olhou para a mancha de vinho na camisa. Era muito maior do que a mancha de água de há 3 dias. Inclinei-me perto do seu ouvido. É algodão Giza 45, não é? Sussurrei. Reage mal à incompetência. O silêncio que preencheu o Castelo Dourado, depois de Sofia Dubois ter saído furiosa, era mais pesado que chumbo. Não era apenas silêncio. Era o vácuo deixado por uma detonação nuclear. João estava imóvel, a mancha carmesim escura do Bordeaux de 1985 a entranhar-se mais na sua camisa, a escorrer-lhe do queixo para a toalha de mesa branca imaculada. Parecia um homem que tinha levado um tiro, mas estava em choque demais para sentir a dor. No entanto, todo o restaurante, funcionários e clientes olhavam para ele. Para um homem que vivia de atenção, esta era a atenção errada. Era o olhar de pena misturado com ridículo. Gaguejou João, a voz embargada. Olhou para mim, que estava calmamente ao pé da mesa, segurando a minha peruca numa mão e os óculos na outra. A transformação estava completa. Genevieve Strathmore tinha se evaporado e Ana estava de pé no meio dos destroços. Arruinaste tudo, sussurrou João, o choque transformando-se numa raiva baixa e trêmula. Levantou-se a sua cadeira a raspar violentamente no chão. Tu, incompetente, pequena e vingativa, tens ideia do que acabaste de fazer? Era um negócio de 400 milhões de euros. Eu vou enterrar-te. Vou garantir que nunca mais trabalhas nesta cidade. Vou processar-te por fraude, por falsidade ideológica, por... Por quê? Interrompi, a minha voz cortando a sua tirania como um bisturi. Por traduzir exatamente o que estava no teu coração. Não te meti essas palavras na boca, João. Apenas tirei o subtexto e fiz dele um texto. Tu pensas mesmo que ela é uma vaca para ser ordenhada. Tu planeias mesmo despedir os artesãos dela. Tu achas mesmo que és melhor do que toda a gente nesta sala por causa da tua conta bancária. Tudo o que fiz foi remover o filtro. João limpou uma gota de vinho do nariz, os seus olhos a varrerem a sala, à procura de um aliado. Avistou Henri, o gerente, junto às portas da cozinha. Henri, latiu João, liga para a polícia. Esta mulher é uma impostora. Ela sabotou o meu negócio. Henri não se mexeu, cruzou os braços, o rosto impassível. Não vejo impostora nenhuma, senhor Coutinho. Vejo uma ex-funcionária que foi injustamente despedida a ter uma conversa com um cliente. João ficou roxo. Virou-se para Diogo, o seu assistente, que estava parado, segurando o seu tablete. Diogo, põe o legalista ao telefone agora. Quero uma ordem de restrição. Quero um processo. Quero a vida dela desmantelada até amanhã de manhã. Este era o momento que Diogo esperava. Durante 3 anos, Diogo tinha ido buscar café às 4 da manhã. Tinha levado broncas por causa do tempo, do trânsito, da cor do material de escritório. Tinha sido tratado como um equipamento de escritório, não como um ser humano. Diogo olhou para o tablet nas suas mãos. Depois, com um movimento lento e deliberado, tocou no ecrã 3 vezes. Tap, tap, tap. Não posso fazer isso, João, Diogo disse, a sua voz surpreendentemente firme. O que é que me disseste? Rosnou João. Disse que não posso fazer isso, repetiu Diogo mais alto desta vez. Virou o tablet para que João pudesse ver o ecrã. Porque lhe acabei de enviar o ficheiro de áudio de todo este jantar para a administração e para o oficial de conformidade e para a linha de denúncias do Wall Street Journal. Os olhos de João arregalaram-se. Tu, pequeno rato. E Diogo continuou, um sorriso a surgir no seu rosto. Eu também acabei de me demitir, com efeito imediato. O meu crachá está na sua secretária. Não se preocupe com a minha indemnização. Vê-lo a explicar a estratégia da vaca leiteira aos acionistas é pagamento suficiente. João lançou-se sobre o tablet, mas tropeçou na perna da cadeira escorregadia com o vinho derramado.
e caiu de joelhos. Era uma visão patética. O titã da indústria de joelhos numa poça de álcool caro, enquanto a sua empregada de mesa e o seu assistente o observavam. Inclinei-me uma última vez. É engraçado, disse suavemente, ecoando as palavras que ele usara para me humilhar. Tu pensaste que por eu servir comida era estúpida. Pensaste que por o Diogo te servir, ele era fraco. Esqueceste a primeira regra da indústria hoteleira, João. As pessoas que te servem veem tudo. Conhecemos os teus segredos. Conhecemos os teus hábitos. E quando nos empurras demasiado, sabemos exatamente como retribuir o favor. Virei-me. Anda, Diogo. Vamos. Saímos juntos da sala de jantar. Atrás de nós, o som de João a gritar para o seu telemóvel começou a ecoar, mas soava distante, como um ruído de uma televisão noutra sala. Já não importava. Lá fora, o ar de Lisboa era gélido, mas para mim parecia tropical. Um elegante carro preto estava parado na berma, a porta traseira já aberta. Sebastião estava lá dentro, à espera. Enquanto eu e Diogo deslizávamos para o banco de trás, o velho olhou para nós com uma mistura de orgulho e satisfação feroz. Estava a ouvir a transmissão ao vivo, disse Sebastião, os olhos a dançar. A fala da vaca leiteira. Ana, isso foi poesia. Poesia sombria e destrutiva. Ele mereceu cada sílaba, disse eu, apertando o cinto de segurança enquanto o carro arrancava, deixando o Castelo Dourado para trás. Verifica as notícias, Sebastião insistiu, gesticulando para o telemóvel de Diogo. Diogo abriu o Twitter. Tinham passado apenas 15 minutos, mas a internet movia-se à velocidade da luz. A hashtag o CEO Vaca Leiteira já estava em alta em Lisboa. Alguém numa mesa próxima tinha filmado o lançamento do vinho. O vídeo tinha 50 mil visualizações e a subir. Os comentários eram brutais. É este o tipo que comprou a empresa do meu pai e a esvaziou. O karma é uma bebida servida a vermelho. Imaginem dizer à rainha de ouros que ela é uma vaca. Este homem está acabado. O olhar na cara dele quando o vinho o atinge 10. As ações estão em queda livre no mercado. After hours. Sebastião observou, verificando o seu próprio telemóvel. A administração convocou uma reunião de emergência para a meia-noite. Não vão só despedi-lo, Ana. Vão apagá-lo. Ele é um passivo agora. É um motivo de chacota. Recostei a cabeça no encosto de couro. A adrenalina começava a desvanecer-se, substituída por uma exaustão profunda e óssea. Acabou. Sussurrei. Não totalmente, disse Sebastião gentilmente. Há um último assunto. Ele meteu a mão no bolso do casaco e tirou um envelope branco simples. Entregou-mo. O que é isto? Perguntei. Abre-o. Rasguei o selo. Lá dentro estava um cheque bancário. Tirei-o e olhei para o número. Tive de piscar os olhos e olhar novamente. Era de 200 mil euros. Sebastião, ofeguei. Isto é demasiado. A cirurgia é cara, mas não é tanto assim. Não posso aceitar isto. A cirurgia são 80 mil euros, disse Sebastião de forma prática. A reabilitação será mais 20. O resto, isso é para o teu doutoramento. Isso é para o teu aluguer. Isso é para que nunca mais tenhas de carregar um tabuleiro de prata. A menos que queiras. Estendeu a mão e deu um tapinha na minha. Não me ajudaste apenas a vingar-me, Ana. Ajudaste-me a fechar uma ferida. A minha mulher adorava aquela empresa que ele destruiu. Esta noite sinto que ela finalmente descansa em paz. Este dinheiro não é um presente, é um acerto. Tu ganhaste-o. Olhei para o cheque, depois para Diogo, que sorria para mim, e finalmente para Sebastião. As lágrimas escorreram, quentes e rápidas. Durante meses tinha carregado o peso do mundo. As contas, o medo, a dor de ver a minha mãe sofrer. Numa só noite o peso desaparecera. Obrigada, engasguei. Não me agradeças, disse Sebastião, olhando pela janela para as luzes da cidade que passavam.
Agradece a língua francesa. É muito útil, não é? 3 meses depois, o sol da manhã entrava pelas janelas do centro de reabilitação. Eu estava sentada na cadeira do canto, um manual de fonética do século XVII aberto no meu colo. Ok, estou pronta, disse uma voz. Olhei para cima. A minha mãe estava de pé na extremidade das barras paralelas. Agarrava-se aos corrimãos, mas os seus nós dos dedos já não estavam brancos. As linhas de dor que se tinham gravado no seu rosto no último ano tinham desaparecido. Vai em frente, mãe, incentivei. A minha mãe deu um passo, depois outro e um terceiro, sem cochear, sem caretas. Apenas um movimento suave e fluido. Senti o meu peito inchar. Cada turno humilhante, cada pé com bolhas, cada momento de medo. Tudo valera a pena por esta única imagem. O meu telemóvel vibrou no bolso. Tirei-o. Era uma mensagem de Diogo. Ele tinha aceitado o emprego que Sebastião lhe oferecera na editora em Londres. Diogo, não vais acreditar em quem acabei de ver no lobby. Ana, quem? Diogo. O João. Estava a tentar conseguir uma reunião com o editor de aquisições. Está a tentar vender um livro de memórias sobre resiliência nos negócios. Ana, não acredito. Ele conseguiu a reunião? Diogo, a recepcionista não o reconheceu ao princípio. Parece diferente, mais velho, um fato mais barato. Quando ele deu o nome, o editor mandou uma mensagem. Diga-lhe que não estamos à procura de manuais de pecuária leiteira. Foi escoltado para fora pela segurança. Ria alto. O que é tão engraçado? Perguntou a minha mãe, chegando ao fim das barras e sentando-se triunfante. Nada, mãe, disse eu, fechando o meu livro. Apenas uma velha piada. Levantei-me e caminhei até a minha mãe, abraçando-a com força. Eu tinha regressado à universidade na semana anterior. Os meus professores estavam entusiasmados por me ter de volta. Eu já não era a rapariga exausta a adormecer na última fila. Estava focada, financiada e destemida. Tinha atravessado o fogo para chegar ali. Tinha enfrentado um bilionário com nada além da minha inteligência e um par de óculos falsos. Percebi agora que João nunca foi o poderoso. O dinheiro era apenas um escudo que ele usava para esconder a sua insegurança. O verdadeiro poder não era sobre o que se podia comprar. Era sobre o que se sabia e por quem se estava disposto a lutar. Essa noite fui ao O Castelo Dourado uma última vez. Não usava uniforme nem disfarce. Usava um vestido simples e um casaco que tinha comprado para mim. Não era um Chanel vintage. Era só eu. Sentei-me ao balcão. Henri viu-me e veio imediatamente, um sorriso no rosto. Mademoiselle Ana, disse ele calorosamente. Uma mesa? Só um copo de vinho, Henri, disse eu. Ele assentiu e serviu-me um copo. Oferta da casa, como sempre. Enquanto bebia o vinho, olhei para a mesa 4. Estava ocupada por um jovem casal, a rir, de mãos dadas, a tratar o pessoal com amabilidade. O fantasma de João Coutinho tinha desaparecido. Dei um gole no vinho. Era complexo, terroso, com um toque de aço. Sabe a vitória. E hoje? Não sei. Às vezes penso que foi o melhor que me podia ter acontecido. Outras vezes, penso que cometi um erro. Provavelmente ambas as coisas. É assim a vida, não é? Nada é definitivo, nada é perfeito. Mas é a minha vida, e construía, peça a peça, com a minha própria coragem e um pouco de sabedoria antiga.